O Loureiro, na antropologia, o Loureiro experimentou todos eles. Arqueologia, folclore, etnologia e assim por diante. Etnomusicologia. E eu notava que quando ele falava, eu convivia com ele quase 20 anos. Eu acho que fui a pessoa que mais tempo aguentou o Loureiro. Então ele me confidenciava muita coisa. A gente viajava junto, trabalhamos junto no museu, na fase inicial de fundação. Então eu notava que ele tinha um pendor maior, ele se sentia bem à vontade no folclore. Então, ele experimentou, por exemplo, arqueologia, mas viu que a coisa exigia um conhecimento mais aprofundado. Ele convidou arqueólogos, então, para continuarem. E assim ele fazia sempre. A etnomusicologia, ele fez alguma coisa, depois ele convidou o Arion da Linha Rodrigues para se encarregar dessa parte. E assim por diante. Eu entrei na universidade como aluno em 1960. E em 1962 o Loureiro, de fato, estava montando o museu. E ele me pediu que eu o acompanhasse para o trabalho nos finais de semana. Então foram meses e meses empregando os finais de semana para trabalhar no museu. Mas trabalhar no sentido amplo, desde serrar tábua, ripa para montar uma coisa, pintar, instalar fios de luz, tudo. Então íamos para lá sábado e voltávamos domingo de noite, porque segunda-feira já tinha atividade na universidade. Só da pesquisa, de compra também. Então, como que o senhor lembra como é que ele fazia essa? Numa época em que a legislação não era tão clara como é hoje. E também o destino dessa compra era uma coisa pública. Quer dizer, ela estava em poder de uma pessoa não ligada a órgão de pesquisa. Quer dizer, era uma pessoa física, né? Então ele, para evitar inclusive o extravio da peça, ele comprava, mas pensando na exposição do Museu do Paranaguá. Ele recorreu também a peças, ele emprestou peças do Museu Paranaense, levou peças do CEPA também, mais tarde, para compor a exposição. Na época, trabalhava lá na universidade o Vladimir Kozak. Ele era o cinegrafista, engenheiro eletricista. Ele era funcionário da Companhia de Força e Luz do Paraná e acabou sendo levado para a universidade pelo Loureiro. E ele acompanhava algumas expedições, por exemplo, do Loureiro com Ixetá. Na arqueologia também, o Kozak acompanhou várias pesquisas para documentar, com cinema e fotografia. E, uma ocasião, o Loureiro encarregou o Kozak de fazer compra de material etnográfico no Brasil Central. Mandou correspondências para pessoas que ajudaram o Kozak lá na área, e ele trouxe uma quantidade muito grande, especialmente aqueles ornamentos do urubu-caapó, que são joias, né? Joias de penas coloridas. É impressionante aquilo. Conseguia, por exemplo, por empréstimo do Museu Paulista. Na parte de arqueologia, ele trouxe
uma lâmina de machado ancuriforme que era do acervo do Museu Paulista. Um acervo que foi formado pelo... Eu tinha o nome dele na cabeça agora, mas escapou na hora. O Toné? Schultz. Eu acho que é isso. Também com Mocosa que ele foi lá entre os índios, levou as peças, mas ele levou uma quantidade, e o Loureiro solicitou uma. E ele agia assim, sempre em contato com as pessoas, né? Aquelas carrancas lá do Rio São Francisco também ele trouxe. Então ele ia enriquecendo o museu de várias formas. Na universidade, vamos dizer assim, jurisdicionado pelo departamento, havia a parte de arqueologia, havia a parte de etnologia e de folclore. Ele formou um grupozinho de folclore na universidade. Na universidade, ele se preocupava em formar a biblioteca, né? Tudo que houvesse escrito no Brasil sobre folclore. E ele tinha muito contato com o Serviço Nacional do Folclore. E ele conseguiu uma verba para a biblioteca de folclore. E mandaram o cheque para ele nominal, José Loureiro Fernandes, não Universidade Federal do Paraná. Mas é que o Loureiro tinha prestígio, era uma pessoa muito séria, respeitadíssimo no Brasil e em várias partes do mundo. E então, ele todo entusiasmado, levou para mostrar para o reitor o recebimento do cheque. Aí o reitor disse, olha, então na descida deixe na secretaria, no setor de finanças. E o Loureiro não entendeu muito bem aquilo, né? Se o cheque veio nominalmente para ele, ele deveria aplicar aquele dinheiro para aquele fim da biblioteca de folclore. E ele argumentou alguma coisa, o reitor foi contrário, e ele simplesmente rasgou o cheque e jogou na mesa do reitor. O etno abrange qualquer coisa, qualquer um. Pode-se praticar etnologia, etnografia com caboclos. Né? Com caboclos, com indígenas, pode-se fazer com uma população aí de favela. Quer dizer, é a coleta dos dados que vai permitir o entendimento de como aquela população vive, como ela resolve os seus problemas, né? Então, é isso que o etnólogo faz. O Loureiro preferia artes e tradições populares. Artes e tradições. Porque o museu ele foi concebido da seguinte forma. Ele tinha como tema a evolução tecnológica. No museu, o Bardi, aquele Bardi do Museu de Arte Moderna de São Paulo... Pietro Maria Bardi. O Bardi. Que o prédio foi feito pela mulher dele, a Lina Bardi. Então, o Bardi, ele visitou o museu e deixou no livro de visitantes um comentário, seria interessante ver. Porque ele conversou comigo depois, ele até me deu 2 publicações maravilhosas, e ele disse, é um museu diferente, é um museu com uma outra perspectiva, porque nós queríamos, isso pegando a arqueologia até a industrialização. Quer dizer, o museu focalizaria o surgimento das coisas produzidas, quer dizer, o início da tecnologia, até a pré-industrialização. Não aquilo em série, fabricado em série, aquilo que individualmente era produzido. Então aí para o museu. Então, dentro dessa ótica, nós colocávamos como é que surgiram os primeiros artefatos, como é que surgiu a cerâmica, como é que surgiu isso, surgiu aquilo, etc.
e entrando no folclore, no caiçara, né? Tem lá uma casinha do caboclo, que sempre... Aquela casinha, quando os visitantes, eles ficavam entusiasmados com aquela casinha do caboclo, lá embaixo. E que ele pegou do mato aquela casa. E depois ali tinha um espaço que dava certo, porque dá para olhar todo a casa, mas não entra na casa. Então, ele tinha um jogo de cintura muito bom para apresentar as coisas, né? Então, da maneira como ele concebeu o título do museu, Museu de Arqueologia e Artes Populares, era o espírito da mostra. Daí puseram o Museu de Arte, o Museu de Arqueologia e Etnologia, MAI. É uma questão de modismo, simplesmente. Ele discute isso nesses trabalhos aí, porque ele começou a receber muita crítica por esse termo, né? Mas é que o pessoal não entendia como ele concebeu o museu. Ele achava que um museu tem que estar atrelado a uma universidade. Era muito bem relacionado politicamente. Ele conseguiu, eu não sei se foi com o Lupion ou com o próprio Manuel Ribas, ele conseguiu a doação de toda aquela quadra onde está hoje o Guaíra, para construir ali, do lado da 15, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Do lado da Mintas de Barros, o Museu Paranaense. Na frente, quer dizer, de frente ao prédio da universidade, o histórico, a reitoria. E entre a reitoria e a rua Francisco Torres, seria o Teatro Guaíra, com a mesma capacidade de público. Então, houve a solenidade de lançamento da obra. Foi colocado lá uma caixa do tempo, cápsula do tempo, e está lá a ata de doação do terreno e de início de construção. Assume o governo do estado o Bento Munhoz da Rocha Neto, que era colega do Loureiro no Círculo de Estudos Bandeirantes e na Faculdade de Filosofia. O Bento era professor de História, o mesmo andar do Loureiro, Antropologia. E o Bento deu uma rasteira no Loureiro, anulou aquela concessão e construiu o Teatro Guaíra ali no lugar. Então, por que o Loureiro pensava na presença do Museu Paranaense em toda aquela ala? Porque estava próximo da Faculdade de Filosofia e da reitoria. O Loureiro nunca imaginou um museu dissociado do ensino e da pesquisa. Sempre se preocupou com o museu atrelado, museu produtor de conhecimento e atendendo à necessidade junto ao público.